noite, paz seja com todos vocês, que Deus abençoe vocês. Nós estamos começando o nosso culto da Igreja Central 12, seja bem-vindo. Nós vamos orar, iniciando o nosso culto. Chame todo mundo, compartilhe essa live e que você possa prestar um culto a Deus, não apenas só assistir, mas cultuar o nosso Deus, louvar a Deus e ouvir a palavra. Deus vai falar com você, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui compartilhando a palavra, cultuando a Ti. Senhor, Tu és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Transborda, Senhor, venha falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Você vai ficar com o louvor agora. Deus abençoe você. Se você puder pegar uma caneta, um papel para anotar a mensagem. Hoje o tema da mensagem é Deus falou comigo mesmo? Em nome de Jesus, que você possa levar essa mensagem, essa palavra para a vida toda sua. Em nome de Jesus. Aprender a confiar, preciso aprender a descansar, preciso entender o quanto eu preciso de você. Preciso aprender a confiar, preciso aprender a descansar, preciso entender o quanto eu preciso de você. E Tu és forte, Tu és grande, poderoso é. E Tu és forte, Tu és grande, poderoso é. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu, tão grande e poderoso. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu, tão grande e poderoso. Preciso aprender a confiar, preciso aprender a descansar, preciso entender o quanto eu preciso de você. Preciso aprender a confiar, preciso aprender a descansar, preciso
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
quero falar em primeiro lugar da nossa campanha que nós estamos fazendo. Eu creio que você está fazendo também. São 21 dias de propósito, de jejum e de oração, e que você possa estar fazendo. Deus está abençoando. Todo dia nós temos uma palavra, nós colocamos um propósito, nós estamos unidos, orando e intercedendo pelo mesmo propósito. Em nome de Jesus, que Deus vai abençoar as nossas vidas. Nós vamos orar pelo dízimo, pela oferta. Aqui embaixo está o QR Code da chave Pix, você que vai ofertar, você que vai dizimar. O Pix é o e-mail da igreja, é central12_hotmail.com. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa trazer paz, trazer tranquilidade, trazer prosperidade, trazer Deus vê a obediência que você está tendo com Ele, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós oramos por cada pessoa que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vem estar abençoando. Senhor, venha trazer, Senhor, bênção, trazer prosperidade, trazer libertação, Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e transbordar na vida dessas pessoas, Senhor, pela fidelidade que eles têm, pela generosidade. Senhor, a Tua palavra diz que é o Senhor que traz riquezas, é o Senhor que traz a prosperidade. Nós cremos, Senhor, assim como está escrito, que darei ao Senhor pelos benefícios que nos tem feito. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, a cada um de nós, e nós estamos aqui para trazer, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar a palavra nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, venha falar conosco. Que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, conosco, que pode ser uma palavra nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, venha falar conosco, que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, conosco, que pode ser um momento de aprendizado, um momento para nós levarmos para a nossa vida inteira, para que possa trazer a paz, trazer a bondade, trazer esperança, trazer a fé. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nesse momento nós possamos ouvir a palavra de Deus e sermos transbordados da Tua sabedoria, do Teu entendimento, da Tua paz, em nome de Jesus. Venha nos trazer direção. Às vezes tem pessoas que estão sem direção, que estão procurando um caminho, está procurando uma direção, e Tu és a direção, Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida. Então mostra, Senhor, para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, o caminho que elas devem seguir, a direção que eles devem seguir. Às vezes eles não estão vendo alguma solução. Mostra, Pai, neste momento, nesta live, a solução para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: Deus falou comigo mesmo? E eu quero falar para você, nós vamos ler 1 João 4:1, e diz assim: Amados, não creiam em que qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso é verdade, a palavra de Deus diz que no final dos tempos iam ter pessoas que iriam ser enganadas, muitas pessoas iam ser enganadas. Se pudesse, se fosse possível, até os escolhidos, os santos, iam também. E às vezes você tem dúvida do que aconteceu, do que falaram, do que aconteceu com você, se é de Deus ou não. Será que isso é o que Deus quer para a sua vida? Às vezes você pensa, será que isso é a vontade de Deus? Isso é Deus falando comigo? E é muito importante a gente entender. Tem um outro versículo que eu quero ler com vocês, que está escrito em 1 Coríntios 14:33. E diz assim: Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em nome de Jesus, que isso já é uma forma da gente entender. Se você está em dúvida, em nome de Jesus, que Deus possa tirar a sua dúvida, que você possa, através da palavra de Deus, do discernimento do Espírito Santo, não ser enganado. E uma pergunta: o que vocês acham? Deus fala sempre? A gente precisa pensar nisso. Deus fala sempre?
E eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes Deus não fala, às vezes Deus se cala. Porque que ele tem um relacionamento. E às vezes as pessoas que têm um relacionamento com você, eles não ficam falando, é ou não é? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas não tem como você com o seu esposo, você com sua esposa, com seu filho, com seu amigo, ficar só falando. Há um tempo que a outra pessoa, ela se cala e ela espera que a outra pessoa faça algo, ou fale algo, ou ore, ou tenha uma atitude, e assim por diante. Então, isso às vezes você fala assim, mas Deus não falou. Às vezes ele já falou e aí você está esperando ele falar outra coisa, mas ele já falou e agora ele está esperando a sua atitude. E uma coisa muito interessante é que a gente escutar a voz de Deus, a verdadeira voz de Deus, isso pode nos levar para o bem ou para o mal, trazer a nossa vitória ou a nossa derrota. Sabe onde está escrito isso? Em Deuteronômio 28, 2 e 45. Nós não vamos ler todos, né? E aí, o que diz, né? Qual a diferença, né? Ouvir ou não ouvir a voz de Deus e discernir a sua vontade é simplesmente uma questão de sucesso ou fracasso. E aí em Deuteronômio 28, do 2 ao 45, nós não vamos ler todos, tá? Mas diz assim, ó, é um versículo conhecido, às vezes você já ouviu falar. E diz assim, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas essas maldições, aí no final do 45, diz assim, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que seja destruído, por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Do versículo 2 ao 45, ele fala que se você ouvir, a voz de Deus vai vir bênçãos sobre você, e fala todas as bênçãos que vai vir. Bendito será no campo, será em todos os lugares onde você for, será bendito sua família, e onde você passar, onde você entrar, onde você sair. E aí, se você não ouvir a voz de Deus, aí vai acontecer um monte de maldições, por mais que você tente fugir, tentar achar outras alternativas, não vai acontecer e vai te alcançar. Então, olha como que é importante esse tema de hoje, da gente conseguir ouvir mesmo a voz de Deus. Então, isso é para você levar para toda a sua vida. É algo muito importante você entender quando Deus fala com você. E aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é verifique se o que você está ouvindo, da onde está vindo. Porque existem três lugares que pode estar vindo a voz que você está ouvindo. A primeira é de você mesmo, podendo lhe confundir. E às vezes você quer tanto alguma coisa que aí você acha que é Deus falando. E aí tem um versículo que diz assim, ó, Provérbios 14, 12 e 13. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então, às vezes você pode até achar que é bom, mas Deus, ele precisa sondar o nosso coração. Você pode escrever esses versículos, tá? Você pode anotar, porque quando a gente anota, a gente guarda mais. Isso daqui é algo que a palavra de Deus, ela tem que estar guardada no nosso coração. A gente tem que meditar nela dia e noite, e isso vai ser bênção para a nossa vida. Então, guarde esses versículos. Decore esses versículos, leia depois, mais pra frente. Quando você tiver alguma dúvida, que você possa anotar, e aí você pode escrever. E aí, quando você tiver alguma dúvida do que você fazer, às vezes você precisa tomar uma decisão. Às vezes hoje você precisa tomar uma decisão. E aí você pode ler esses versículos e aí você conseguir discernir a voz de Deus. O que Deus quer falar para você. E aí você, pra gente, pode achar que seja bom, porque que a gente olha com os nossos olhos assim e fala, isso daqui deve ser bom. Só que Deus conhece e Deus sabe o que é melhor. E aí em Jeremias 17:9 diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O coração que eles dizem aqui, o que é? O coração é a emoção, né? Tem os pensamentos
que seria como se fosse a mente, e o coração é como se fosse a emoção. E aí, se a gente agir pela emoção, não vai dar certo. E o que está falando aqui? Esse versículo em Jeremias 17:9 diz isso. Fala que assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O que é? A emoção. Você não pode ser levado pela emoção. Então, não se deixe levar pela emoção. Às vezes, tem uma frase que às vezes as pessoas falam assim, segue o teu coração, segue o que diz o teu coração. Mas olha, a palavra de Deus diz, não, você não tem que seguir o seu coração. Você tem que seguir, não a sua emoção, né? Mas a razão, o pensamento. Por quê? Porque que assim, emoção é como se fosse o irracional, é como se fosse assim, vamos falar uma frase assim, a gente não pode agir pela nossa, o que você tem vontade. Quando a gente fala assim, é melhor a gente fazer o que dá vontade pra gente não se arrepender depois. Isso daí é algo infantil, é algo de adolescente. Se alguém pegar e falar assim, não, eu vou fazer o que me dá vontade pra depois eu não me arrepender. Quando você é maduro, quando você é adulto, quando você tem sabedoria, você tem inteligência, você sabe que é melhor você esperar passar a vontade do que sofrer as consequências depois. Em tudo na nossa vida. Às vezes você, bateu a hora de você ir trabalhar, você fala assim, não, tô com vontade de dormir mais tempo. Quando você é adulto, você é maduro, você não é adolescente, né? A gente entende que a gente precisa pegar adolescente espiritual, criança espiritual também. Aí assim, você entende que você não faz só o que dá vontade para você, mas você faz o que tem que ser feito. Você age com sabedoria. E é assim que a gente tem que fazer, né? Quando é criança quer fazer o que dá vontade. Eles não entendem, ficam perguntando o porquê. Mas por que isso, por que aquilo? E aí existe um processo de desenvolvimento, e aí da criança, né, do adolescente, que aí quando eles entendem que esse imediatismo que eles têm, né, não é assim que funciona, né, nós que somos adultos, nós já entendemos isso. E aí, essa espera, ele significa limites. E aí, a gente vai... Aí a gente vai para o próximo versículo, que é a próxima voz que as pessoas podem ouvir, né? A primeira é a nossa voz, que aí a gente leva as coisas pela emoção. A segunda é de Satanás, podendo lhe trazer danos, perdas e grandes prejuízos. E o versículo que nós vamos ler é 2 Coríntios 11:14. E diz assim: E não é de se admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E às vezes ele até ele nos fala mentira. E aí a gente vê como que aconteceu, né? Que o Jesus, quando ele foi tentado, a gente vê que ele foi batizado e aí ele já foi para ser tentado pelo diabo, né? E aí você vê como que é. Ele mentia, e o diabo é o pai da mentira. E às vezes ele fala mentiras através de pessoas, e aí ele pode tirar o seu foco. E aí ele pode falar coisas, e aí você vê aqui, ó, ele se disfarça até em anjo de luz. Às vezes ele pode usar a boca de pessoas até perto de você, às vezes até de pessoas que, por exemplo, Pedro foi usado pelo diabo. Mas Pedro era uma pessoa má, Pedro não era uma pessoa de boa intenção. Mas naquela hora, Pedro, quando ele chegou para Jesus, falou assim: não, vamos lá, eu faço uma tenda, uma comida tal assim para vocês ficarem aqui. Só que não era o propósito. Nessa hora Pedro estava tirando Jesus do propósito dele. Aí Jesus falou assim: não, arreda de mim, Satanás, né? Porque que isso não era o propósito. E às vezes o diabo, ele quer tirar o teu propósito, e aí usa pessoas, né? Como se fosse aqui até em anjo de luz, está escrito em 2 Coríntios. Então, nós temos que estar atentos. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que estar atentos a tudo e testar tudo e colocar tudo à prova do que nós ouvimos, para nós não sermos enganados. Amém? E aí a terceira, né? A terceira é a voz de Deus. E aí assim, ó, de Deus lhe abençoando e dando paz, né?
E aí tá escrito em Jó, tá escrito assim: pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. E aí nós temos que perceber, e é aquilo que fala assim, mas ele não fala em todo o tempo, mas que nós possamos perceber Deus falando conosco. E aí, e às vezes ele fala de um jeito e ele trata de outro, é o que eu falei quarta-feira, domingo. E eu falava sobre isso, falava assim, de Naamã, né? Às vezes ele age de um jeito, às vezes ele fala pra gente fazer de um jeito, às vezes de outro, não tem um protocolo certo, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus. E aí, em Salmos 85 diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo. Amém? E que nós possamos ouvir a voz dele, que nós possamos escutar ele, porque que nós vimos que em Deuteronômio isso vai ser bênção para as nossas vidas, amém? E aí, existem a gente precisa ter equilíbrio. E aí, para a gente ter equilíbrio do que Deus está falando, do que é Deus falando na nossa vida, a gente precisa entender assim: ouvir a voz de Deus toda hora pode ser religiosidade. E aí, né? A segunda não ouvir a voz de Deus pode ser incredulidade. Isso fala sobre equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. E a terceira, dizer que ouviu sem ouvir a voz de Deus pode ser oportunismo. Além de ser mentira, né? Ou você falar que ouviu sem estar ouvindo, isso traz uma maldição muito grande, né? Às vezes tem pessoas que usam disso. Deus falou pra mim que você vai fazer isso pra mim, você não sei o que. Isso é oportunismo. Isso daqui é uma maldição. Isso daqui a gente não deve fazer. Por isso que a gente precisa ter equilíbrio. Agora para você saber, certeza de que é Deus falando com você, avalie com essas 6 perguntas e veja se realmente você ouviu a voz de Deus para a sua vida. Aí a primeira: este pensamento é compatível com a palavra de Deus? Essa é a primeira coisa, né? A gente estava falando sobre Jesus. Depois de ser batizado, ele foi ser tentado pelo diabo. E aí, como que ele venceu? Ele venceu usando a espada da palavra. E é assim que você tem que lutar. E aí, para você saber se é Deus falando, a gente precisa saber se está compatível com a palavra de Deus. Aí, isso é algo muito bom para a gente testar. E aí, tem um versículo que está escrito em Gálatas 1:8 e diz assim: mas se qualquer um, ainda que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês outro evangelho, né, entre aspas, né, diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Para você ver como que isso é importante. Nós não podemos tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada da Bíblia. Nós temos que pregar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro. E quando que alguém querer sair sobre isso, aí tá até falando aqui, ó, seja quem for. Se alguém falar alguma coisa que está fora da palavra de Deus, então que essa pessoa seja amaldiçoada. E aí, é aquilo que estava acontecendo falando no fim dos tempos. Tem pessoas que querem fazer coisas erradas, viver com as próprias vontades, com as próprias emoções, que eles não querem ouvir a voz de Deus, eles querem ouvir a própria voz. Aí eles procuram pessoas que falam aquilo que está fora do evangelho, fora da palavra, para ter de respaldo para eles fazerem coisas erradas. Que você não seja uma pessoa dessa, mas que você possa entender o evangelho e viver o evangelho. E aí, também fala aqui, Lucas 21:33 diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente que fala assim, né? Mas a Bíblia é um livro histórico. Mas a Bíblia é antiga. Mas isso daí é porque que é antigamente e não sei o quê. O que está falando aqui? A palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela não é nada antigo. Ele é o jornal de hoje, o jornal de ontem, ele é muito atual. Se você pegar e ler a Bíblia, você fala, gente, está acontecendo isso. Você vê coisas que acontecia com Paulo, acontecia com Silas, acontecia com Jesus, acontecia com Elias, acontece nas nossas vidas hoje. Acontece na vida de muitos irmãos. Por quê? Porque que é muito real, é muito novo. Não existe livro que consegue ser tão atual assim como a Bíblia.
não é? E o legal da gente entender sobre pra gente ver sobre a palavra, quando que o diabo tentou Jesus, que ele usava pela palavra, o diabo prometeu coisas, sabe, para Jesus. Ele prometeu sucesso, ele prometeu pão e ele prometeu reino. Tudo isso sem trabalho, sem esforço, sem nada. Então, quando alguém prometer isso para você, sem esforço, sem trabalho, sem você se dedicar, então você já sabe de onde que tá vindo. Isso é algo pra gente pensar muito. Isso é algo pra gente meditar e falar assim, opa, peraí, mas quem que fez essa promessa? O diabo fez essa promessa para Jesus. E às vezes o diabo vem tentando fazer promessas assim para você. Não caia nisso. E aí, a segunda pergunta. Guarde essa pergunta. Quando você tiver em dúvida e não souber, você já sabe já de onde ter. Este pensamento me faz mais parecido com Cristo? Essa é uma pergunta que você faz para saber se isso é a voz de Deus ou não. E aí está escrito assim, Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. E aí, antigamente, né, para os crentes antigos, tinha uma pulseirinha antigamente, que era as siglas assim, o que Jesus faria? E aí é uma forma de você escutar a voz de Deus também, quando você quiser ter uma atitude, você olhar e falar assim, o que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria nessa situação? Se ele estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje, o que Jesus faria? Isso é algo pra gente pensar. E eu que tá falando aqui, se você quer saber se isso é a voz de Deus que você está ouvindo, ou a decisão que você precisa tomar, você já sabe como fazer. E aí, está escrito em Tiago, está escrito assim, ó, mas se vocês têm inveja, amargura e egoísmo nos seus corações, então não mintam, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, mas é deste mundo, é animal e diabólica. Porque onde houver inveja e egoísmo, haverá também confusão e toda espécie de coisas más. Inveja, você sabe que sempre, desde Caim e Abel e desde dos discípulos, que eles tinham inveja de Jesus, e o egoísmo também. A gente entende sobre a gente ser generoso, que a alma generosa Deus prospera. Eu estava até falando da parte, né, de dízimo e oferta sobre isso. E a gente precisa aprender que existem sentimentos que não são de Deus. E aí, continuando no versículo de Tiago, diz assim: a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é livre de preconceito e fingimento. E também, antes da gente ir no 3, e também tem muito assim, também dos olhos, né? Tem gente que só olha com olhos maus as coisas também, né? A gente vê assim, uma criança, ela é pura e ela não vê maldade em nada. Agora tem pessoas que são tão maldosas que tudo ela vê maldade. Tudo ela vê coisa ruim, tudo ela vê. Então assim, que Deus possa nos dar um coração puro, que Deus possa nos dar olhos puros e sermos puros para nós sermos assim e ter sentimentos bons. Né? A gente vê que criança, nada vê coisa errada agora não, né? Quanto mais velho vai ficando assim, vai ficando desconfiado, vai achando, mas será que é verdade? Mas será que a pessoa, tudo já vê com olhos maus, que nós não sejamos assim. O terceiro, este pensamento me traz paz no coração. Isso, uma vez perguntaram para mim, falaram assim, olha, como saber se eu estou fazendo certo? Isso traz paz para sua vida? Isso traz paz para os seus sentimentos ou não? Quando você escuta, você vai fazer alguma coisa e aí você fica apreensivo, você fica falando, será? Isso traz dúvida? Porque que Deus não é Deus de confusão. Se isso traz dúvida para você, então às vezes não é o correto. Porque aqui Deus não é Deus de confusão e quando for a coisa certa a você fazer, isso vai te trazer paz. E aí em Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. 2 Coríntios 1,20 diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele
o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? E o quarto, este pensamento é coerente com meus dons e habilidades? E está escrito em Efésios 2:10. Porque foi Deus quem nos fez, e sendo unidos em Jesus Cristo, nos criou para fazermos o bem com Ele, já havia preparado, com o bem que Ele já havia preparado para nós. Amém? Então, que você, em Romanos diz assim, Romanos 12:6. Portanto, usemos os diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Todos nós temos dons, todos nós temos habilidades. Você olha, você sabe fazer. Todos nós, Deus deu o dom. E aí, você, através desse dom, dessa sabedoria que Deus deu, dessa habilidade que Deus deu para você, dom é uma coisa que não é só nossa, né? E não é para nos gloriar, mas é para a glória de Deus. Às vezes você tem o dom de cantar, de tocar, de levar a palavra, de organizar as coisas, de enfeitar, de convidar as pessoas, de evangelizar. Deus deu um dom. Quando Deus dá um dom, então assim, Ele quer que você use. Então, isso não há dúvida. Às vezes você fica, será que é para eu fazer isso? Se Deus deu isso para você, então use isso não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Às vezes Deus deu o dom para você ser professor do cultinho, às vezes do diaconato. Não guarde isso para você, porque dom é um tesouro, talento é um tesouro. E Ele não quer que você enterre, mas quer que você use. Ah, mas tá difícil agora tá complicado, por que tá tudo parado? Mas com certeza você vai conseguir. A gente vê Daniel era uma pessoa muito talentosa, né? A gente vê que ele tinha uma sabedoria fora do comum, uma inteligência, e a gente vê que ele viveu um decreto que é meio parecido, né? A Bíblia tão atual é meio parecido com o que nós estamos vivendo, né? Ele não podia orar. Assim como nós estamos proibidos de fazer culto na igreja, né, com todo mundo, ele foi proibido de algo que tinha um decreto durante 30 dias e ele não podia orar a Deus, só podia orar ao rei lá, né? Aí, só que, mas eles falam assim, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Mas, quando isso entra em conflito, nós precisamos colocar o que é mais forte. E aí você tem que colocar o que é mais poderoso. O que é mais poderoso, César ou Deus? Aí quando você estiver no conflito, faça como Daniel. Daniel era uma pessoa muito inteligente, que você possa receber a sabedoria dele, você entender e você ser como ele. Você pegar e falar assim, opa, peraí, na hora que colocar a sua vida e a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, você vê como que Daniel era tão inteligente, que você vê que ele orava 3 vezes por dia. E aí você vai... Por isso que é bom você ler a Bíblia. Eu leio bastante a Bíblia aqui, mas isso é para você ter mais conhecimento. E se eu pudesse, eu lia mais a Bíblia ainda para vocês. Mais conhecimento, e aí você vai ver assim, na Bíblia você vê que o Abraão, Isaac e Jacó, você vê a história deles assim, você vê que Abraão, no começo, quando foi entregar Isaac, ele foi lá orar de manhã, aí Isaac, à tarde, quando ele foi procurar lá, que ele tinha ido atrás de Rebeca, ele foi lá orar, e aí Jacó também, quando ele chegou à noite e orava, você vê na Bíblia assim, e aí ele usou exemplo. E como nós devemos usar o exemplo de coisas boas? Porque que, às vezes tem muita gente que é assim, eles olham o exemplo de pessoas que fazem coisas erradas e falam, mas fulano também faz. Isso não é inteligente. Inteligente é quando que alguém faz coisa certa, você fala assim, olha, Abraão fez isso que era certo, eu vou fazer também. Daniel fazia isso que era certo, eu vou fazer também. O pastor lá fazia que era certo, eu vou fazer também. Guarde isso. Próximo, esse é o 5. E o penúltimo. Este pensamento prejudica ou abençoa o meu próximo? Uma outra pergunta. E aí está escrito assim, portanto, está escrito em Romanos, tá, gente? Romanos 12:6. Portanto, por que é que você condena seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estamos diante de Deus para sermos julgados por ele.
Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Ao contrário, o que vocês devem fazer é não fazer nada que leve seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado. E a gente às vezes as pessoas querem cuidar tanto da vida dos outros, não é? Às vezes, sabe por quê? Às vezes a pessoa tem algo dentro dela que ela não quer, que é alguma ferida que ela não quer mexer porque dói. E aí ela fica cuidando da vida dos outros, sabe? E aí a gente precisa, Deus, deixar sarar nossas feridas, né? Sarar os problemas nossos. E assim como que fala, né? Às vezes a gente quer olhar, né? O cisco que tem lá no olho do irmão e não vê a trave que está no nosso olho, né? Tem uma farbinha de nada lá e a gente não olha. Mas que Deus possa trazer a bênção para nós, para a gente não ficar falando mal dos outros, nem ficar prejudicando as pessoas, né? O último diz assim: essa ideia traz convicção ao invés de condenação? E diz assim em Filipenses 4:7: paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, né? São as emoções e os pensamentos, não é só emoção. Então a gente não pode ser só emoção, a gente precisa ser razão, que é o pensamento, em Jesus Cristo. Porque Satanás, o acusador de nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Apocalipse 12:10. E aí, qual a diferença de você ouvir a voz de Deus ou não? É a convicção e a condenação. Convicção é a voz de Deus, condenação é a voz de Satanás. Se você está ouvindo uma voz que te condena, então isso daí é a voz de Satanás. Se você está ouvindo uma voz que traz convicção, aí é a voz de Deus. O que é convicção? É assim, eu pequei. Convicção vinda de Deus. Eu pequei. Eu estou fazendo algo errado. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer o que é certo. Isso é convicção. Agora, condenação. Condenação vem de Satanás. E aí a voz diz assim: você pecou, você não tem nenhum valor, você não sabe fazer nada, você não presta, você não é bom. Isso é condenação. Isso é voz de Satanás. E aí em Salmos 34:8 diz assim: provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então aí você sabe quando que é convicção e quando é condenação, e aí você consegue discernir a voz de Deus, que Deus é bom, Deus ele perdoa, Deus ele traz convicção, o Espírito Santo dentro de nós, que é um Deus aqui na terra que está conosco, que nós não estamos sós. Às vezes tem pessoas que falam assim: Jesus, não queria estar na época de Jesus e conhecer Jesus. Mas espera aí, você não quer conhecer o Espírito Santo que está aqui? Conheça o Espírito Santo que está aqui na terra. E aí em Mateus 13:43 diz assim: disse Jesus: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, e aí você vê em Mateus, em Apocalipse, fala muito sobre isso, assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é só você escutar, porque às vezes a gente escuta, mas quando você ouve mesmo, você tem que colocar em prática. Então coloque em prática, lembre dessas perguntas, faça essas perguntas, e para você ser abençoado, para você ser fortalecido, para você ser um vencedor, porque quando você ouvir a voz de Deus e não ser enganado por vozes erradas, Deus vai abençoar você cada dia mais. Em Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Né? A gente vê que a fé sem obras é morta. A gente precisa ouvir, a gente precisa fazer. Porque que às vezes tem gente que escuta, tem um monte de gente que escuta, né? Mas não pratica. Que você possa praticar também, que você possa receber a voz de Deus. E eu quero fazer um apelo para você, eu quero fazer uma oração que você possa aceitar. Você possa aceitar Jesus, você ouvir a voz de Deus. E você que às vezes não conhece a Jesus, você nunca ouviu falar do Evangelho, você ouviu tantos versículos agora do Evangelho, está quase ouvindo a Bíblia inteira, né? Mas que Deus possa falar com você
E eu quero que você aceite a voz de Deus. E eu quero que você, eu não sei de qual religião você é, mas que você possa escrever, olha, eu aceito ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir só a voz de Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus e não fique ouvindo vozes de emoções, vozes do diabo, que às vezes tenta acusar você, mas que você possa ouvir a voz de um Deus que é bom. A gente leu aqui um versículo que fala assim, Deus é bom. Deus, ele nos mostra como Ele é maravilhoso. E eu quero trazer um convite para você e quero que você possa aceitar a conhecer mais. Você pode entrar em contato com a gente através do Facebook. No Facebook tem o WhatsApp também pra gente conversar, pra gente estar orando para você. E Deus abençoe sua vida cada dia mais, você possa ser transformado. A gente vê tantas pessoas, quantas pessoas que eu não conheço que aceitou ouvir a voz de Deus, foi transformada. Às vezes sua vida você fala assim, olha, minha vida não vale nada, minha vida não tem sentido, qual é a razão, qual é o propósito? Jesus, ele tem um propósito para você. Jesus, ele tem algo maravilhoso para sua vida. Ele veio aqui na terra e ele veio aqui porque ele quer que sejamos a igreja dele. E que você possa orar comigo nesse momento e Deus transformar a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos cada pessoa que está aqui. Senhor, venha ungir, Pai, cada ouvido, que eles possam ouvir a Tua voz. Senhor, transborda na vida deles, nos sentimentos deles, nas emoções deles, nos pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam aceitar a Tua voz, que Tua voz é doce, Tua voz é maravilhosa, Tua voz é verdadeira, Senhor. Nós cremos, Senhor, nisso. E cada pessoa aqui que aceitou ouvir a Tua voz, que escreveu um amém, que escreveu eu aceito ouvir a Tua voz, eu aceito Te seguir. Senhor, escreve, Pai, o nome deles no livro da vida. Escreve, Senhor, o nome deles nas tábuas, Senhor, uma pedra, Senhor, com um nome aí no céu, Pai. Senhor, que eles possam ser transbordantes da Tua presença. Enche, Senhor, eles com o Espírito Santo. Quando as pessoas aceitam a Jesus, o Espírito Santo entra na vida deles e que eles possam interceder sobre cada vida com gemidos inexprimíveis, Pai. E venha, Senhor, estar intercedendo, ajudando, ouvindo a voz da Tua presença, a Tua voz, Senhor, para guiar, Pai. Vem guiar, Senhor, todos os dias, em todos os caminhos, Pai, essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar transbordando você. Domingo nós temos culto, nós temos live. Esperamos vocês e todos vocês que comentaram, vocês que compartilharam. Que Deus abençoe vocês.